Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos consola, e por tudo isso nós louvamos a Deus por esta presença gloriosa da Trindade augusta, que está presente na vida do seu povo, da sua igreja. É muito bom estarmos aqui de volta para estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Dona Edini Castelo Branco, já chegou aí, para acompanhar o estudo de hoje, e é sempre uma alegria estar com os irmãos, para estudar a palavra de Deus. E eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, de uma maneira toda especial, e desde já agradecer pela presença, Muito obrigado. Nós já temos aí alguns irmãos já chegando, se posicionando. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, e hoje nós vamos dar continuidade e ver sobre o tema, de onde vêm os conflitos da nossa vida. Eu, como sou pastor, há 31 anos, sempre as pessoas têm esta dúvida: por que a gente sofre? Por que passamos por tantos sofrimentos, tantos conflitos? Por que nós vivemos num mundo de tantas contradições? Por que nós vivemos desta forma? Então nós vamos estar estudando com os irmãos nesta noite, de onde vêm estas coisas, por que vieram estas coisas, por que estamos vivendo desta maneira. Então é o tema de hoje, e nós estamos aqui dando início, indo aqui meio um pouco devagar, aqui na introdução, para que os irmãos possam ir chegando, O Ministério Infantil Gênesis também já abriu uma sala aí, do estudo bíblico, e o pessoal vai chegando, Lembrando, amados irmãos, que na próxima quarta-feira que vem nós não daremos a live aqui do estudo bíblico, porque nós estaremos comemorando os 165 anos de congregacionalismo brasileiro, e todo o povo congregacional vai estar na próxima quarta-feira acompanhando as atividades alusivas às comemorações dos 165 anos do congregacionalismo brasileiro, na próxima quarta-feira. Então vai ser uma grande festa promovida pela nossa denominação, Então nós vamos estar acompanhando essas atividades, e todos os irmãos poderão também acompanhar a atividade da UIECB, União das Igrejas Congregacionais do Brasil, na próxima quarta-feira. Lembrando que a programação é às 19 horas, Então é preciso que você atente. A programação da União de Igreja ela vai ser transmitida pela plataforma YouTube, Então não vai ser, parece que não vai ser pelo Face, é pelo YouTube. Então você tem que estar atento para você acessar o YouTube na próxima quarta-feira, às 19 horas, e poder também acompanhar as atividades aí, da nossa denominação. E terça-feira que vem nós teremos também uma atividade alusiva à nossa denominação, que é os aspectos relevantes do congregações brasileiros e os desafios, na próxima terça-feira. E o pastor Neuci Valentim, que vai estar dando uma palestra sobre esse tema, a relevância do congregacionalismo brasileiro e os seus desafios, na próxima terça-feira, às 19h30. Então vamos estar todo mundo aí, participando, atentos, Elisângela, já está aí também, a Elisângela já chegou aí. Muito obrigado, Elisângela. Olha aí, a amada Gil Araújo também, já chegou. Ontem nós tivemos um problema aqui na nossa transmissão. Quando eu vim perceber qual era o problema, já tinha passado muito tempo. Que às vezes a gente acha que o negócio aqui está funcionando e não está.
entendendo? E quando eu vim perceber, né, a gente já tinha passado em muito do horário, né, o problema aqui que estava acontecendo, da qual eu estava assistindo a programação, né, eu estava me vendo, mas os irmãos não estavam vendo. Eu só vim perceber, né, muito tempo depois. Então, por isso hoje nós estamos aqui, né, para estudar sobre os dilemas da vida. Por que a gente sofre? Por que temos tantos problemas, né, tantas lutas? Por que nós passamos por tudo isso? Então nós vamos estar vendo esse tema hoje. Então, nós vamos então orar, né, buscar a presença do nosso Deus em oração, para que a gente possa iniciar o estudo, né, propriamente dito, né, sobre este tema de hoje. E desde já eu agradeço a todos que já estão aí acompanhando, né, a programação. Dona Oswaldina também já está aí também, acompanhando, já vi aí a foto dela aqui. Muito obrigado, Dona Oswaldina. Vamos estar aí firmes no Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez nesta noite na Tua presença para estudar mais um pouco da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar nos dando a instrução para que possamos estar compreendendo a riqueza que a Tua palavra tem para com as nossas vidas. Nos abençoa, abençoa o Teu povo de uma maneira toda especial. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, amados. Então, hoje, eu estou completando mais a Valdilene, 31 anos de casados, né? Colocamos até aí umas fotos, né, comemorativas aí no Facebook, os irmãos estão vendo, né? Hoje nós fizemos 31 anos de casados, recebi já aqui muitas homenagens aí no Facebook, mas tem muita gente ainda que eu não vi ainda me falando nada aí, né? Alusivo aqui aos meus anos, né, de casado. Vi muita gente aí que nem não curtiu ainda, muita gente não curtiu aí. Quero ver onde é que está estou esperando aí as curtidas do povo, né? 31 anos de casado não é 31 dias, né? E eu louvo a Deus, então, eu estou brincando, né? Mas eu louvo a Deus, né, por esta data, né? E no final eu vou agradecer a Deus também em oração, né, por esse momento, por esse tempo, né, de casamentos que eu e a Valdilene conquistamos juntos, né? Então vou encerrar também agradecendo a Deus por esta data, né? Mas eu agradeço a todos os irmãos que já têm, né, falado, homenageado a mim aqui, mas a Val, né, sobre esta data, sobre este momento importante da nossa vida. Então vamos ver aqui, né, o estudo de hoje, né, e nós vamos procurar saber então, né, de onde vêm os conflitos da nossa vida, né? E Raimunda entrou aí também, né? Muito obrigado, Raimunda, pela presença. Então, quando a gente pensa sobre os conflitos, amados, da nossa vida, os problemas que a gente enfrenta neste mundo, a gente precisa logo de imediato entender que os conflitos que a gente tem no mundo, eles são consequências da queda do homem. Então, o que nós vivemos é o resultado da queda do homem. E o pecado é o principal motivo dos nossos conflitos. Na verdade, nós mesmos também temos o dom, né, de criar problemas, né, para trazer mais conflitos nas nossas vidas. Mas o bom é que Deus, Ele trabalhou para que a gente pudesse vencer, né, isso, né? A gente vê o apóstolo Paulo dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? E a gente tem que estar apegado nisso, né? Que o homem caiu e por isso desenvolveu essa tragédia que a gente vive no mundo, mas Deus nos dá a oportunidade de
reverter nessa situação, esse quadro, mas por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, há conflitos em nossa vida. Todos nós temos conflitos na nossa vida. Não há quem não tenha conflitos. E na busca do motivo desses acontecimentos, devemos sempre voltar ao começo da história da humanidade, especialmente em Gênesis, no capítulo 3, porque o capítulo 3 é onde está registrado a queda do homem. Então é preciso que o homem sempre volte ao capítulo 3 de Gênesis. Então, no capítulo 3 de Gênesis, que registra a queda do homem, podemos dividir a história humana em antes da queda e depois da queda. Então, a história da humanidade, ela é descrita desta forma: antes da queda e depois da queda. Então, Gênesis registra isso, como era o homem antes e como o homem passou a ser depois da queda. Então, meus irmãos, depois da queda, nós somos o que então agora? O que nós somos? Então, pelo fato de termos caído, amados, registrado ali no capítulo 3 de Gênesis, podemos dizer que nós somos pessoas que foram expulsos do paraíso. Nós fomos expulsos do paraíso. Então, nós não vivemos mais um paraíso, pois do paraíso fomos expulsos. Somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. Veja que nós somos expulsos de um paraíso de tal maneira que aquilo que a gente incrementa para o nosso deleite, para ter o nosso conforto, para parecer que a gente está vivendo um paraíso, mas mesmo assim nós somos insatisfeitos com eles. Então a gente fala assim: mas eu queria ter dinheiro, para eu viajar, curtir. Mas quem tem, termina em busca de mais coisas, porque aquilo que eles têm já não satisfaz. Então o homem, amados irmãos, é um ser expulso do paraíso, de tal maneira que as coisas que ele tem, o paraíso que ele fomenta, o paraíso que ele cria, não satisfaz a sua vida. Então nós somos insatisfeitos. Na verdade, somos insatisfeitos com tudo que a gente tem. Por outra coisa, que nós somos seres que vivemos de paraíso em paraíso. Aí você observa que o homem é assim: ele compra um sofá, daqui a pouco ele enjoa daquele sofá e quer outro. Ele tem um emprego, daqui a pouco ele está enjoado daquele emprego e quer outro. Ele ganha um salário, daqui a pouco ele não está mais satisfeito com aquele salário e quer outro. O homem, ele vive o tempo todo saindo de um paraíso para outro, em busca de outro. Ele nunca está satisfeito. Esses são os sintomas, do quanto nós não temos paraíso nenhum. Porque aquilo que a gente tem, nós não somos satisfeitos com eles, Aquilo que a gente tem não é um paraíso para a nossa alma. Outra coisa, amados irmãos, que nós somos seres também impedidos de voltar ao paraíso. Então nós fomos expulsos do paraíso e fomos também feitos
impossibilitados, fomos colocados numa posição de impossibilidade de retorno ao paraíso. Então, por isso que nós somos uma caixa, né, de desgosto. Nós somos uma caixa de insatisfações. Nós somos uma caixa de gente que não gosta de um punhado de coisa. Porque a gente enjoa, né, das coisas que a gente tem e já quer outra. Então, por isso que nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso e com isso vivemos assim, né, pulando de um lugar para outro, de uma coisa para outra, porque a vida que a gente leva, que a gente tem, ela não nos satisfaz. Ela não preenche a nossa vida. Mas nessa questão do que nós somos, amados, somos também seres que decidem, né? Então nós que somos expulsos do paraíso, insatisfeitos com o paraíso que temos, vivemos pulando de paraíso em paraíso, somos impedidos de voltar ao paraíso e ainda por cima nós temos a capacidade de tomar decisão. E é engraçado que nas tomadas de decisões que a gente toma, elas sempre são incompatíveis, né, com o verdadeiro paraíso, né? A gente sempre caminha para que a gente possa ainda aumentar os nossos dramas, os nossos conflitos e os nossos problemas. Então, o homem é isso. O ser humano é isso que nós acabamos de apresentar. Aí com isso surge então a segunda lição para nosso estudo de hoje, né? Meus estudos, eles são contínuos, mas são curtos. Por que sofremos? Por que sofremos? Essa é uma pergunta, e uma pergunta filosófica. A filosofia faz essa pergunta. Por que sofremos? É uma coisa que toda a humanidade, todo ser racional pergunta. E alguns até já me falaram: pastor, mas eu vir ao mundo para sofrer? Quer dizer que eu nasço, né, não pedi para nascer e ainda por cima vou sofrer? É a pergunta que muitos fazem. Por que sofremos? Amados irmãos, nós sofremos, quando a gente vem aqui, voltar aqui para a Bíblia, né, no capítulo 3, verso 17, ele vai dizer por que nós sofremos. Gênesis capítulo 3, 17 diz assim, e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Por que sofremos? Sofremos porque a terra foi amaldiçoada. Foi amaldiçoada. Maldita é a terra, olha aí o que está escrito: maldita é a terra por tua causa. E o que está registrado, que a terra foi amaldiçoada, é no verso 17 do capítulo 3, por nossa causa. E não é difícil a gente perceber isso não, né, irmãos? Não é difícil a gente perceber isso. Veja que no passado, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão e continua até hoje a terra sendo amaldiçoada por nossa causa. A gente não vive aí poluindo o ambiente? Quem aí não joga um papel na rua? Quem é que não consome alguma coisa que polui? E a questão dos desmatamentos no Brasil e no mundo? E a questão da poluição do ar, da industrialização? E os rios sendo contaminados?
a água, o desequilíbrio ecológico, né? Quem é o causador do desequilíbrio ecológico? O homem. Então surge a pergunta: por que sofremos? Sofremos porque a terra foi amaldiçoada por nossa causa. Nós nos transformamos no agente amaldiçoador do planeta. Nós nos transformamos nisso. E não tem nenhuma dificuldade da gente perceber isso. Os animais sofrem, tudo sofre por causa do homem. Tudo sofre por causa do ser humano. Então, amados, no verso 17 diz: maldito seja a terra por vossa causa. Então, a terra, sofremos porque a terra foi amaldiçoada. A primeira coisa. A segunda coisa, amados, sofremos porque a humanidade, os irmãos abrem a palavra de Deus aí em 2 Timóteo, a humanidade ela é decadente. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí, né, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso de 1 a 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Sabe, porém, isto: os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E o verso 5, o apóstolo Paulo diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destas pessoas. Então aqui no capítulo 3, dos versos de 1 a 5, da segunda carta de Paulo aos Timóteos, aqui está o registro da decadência da humanidade. Então, se a humanidade vive do jeito que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então, como é que nós não vamos sofrer vivendo numa sociedade que age desta forma? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, olha o tanto de coisa. Então, como é que o mundo, a sociedade não vai sofrer vivendo com gente desta forma, desta maneira? Então, amados irmãos, sofremos por quê? Porque a humanidade vive em decadência. E a culpa é do próprio homem, como diz: a terra será amaldiçoada por vossa causa. A culpa é do homem. E é engraçado que tem gente que culpa até Deus, né? Fala que é Deus que é o responsável. Mas o responsável somos nós mesmos por aquilo que a gente faz. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja, né, dos Efésios, né, no capítulo 6, ele vai falar também sobre o campo, né, de batalha pelos quais a gente vive, que está aqui, em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 12, é um texto bastante conhecido. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele continua: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
celestes. E a gente não pode perder de vista, amados irmãos, que nós sofremos também, porque no mundo o homem, por causa da queda, permitiu que entrasse e dominasse poderes terríveis, estranhos a Deus aqui na humanidade. A queda abriu as portas para uma dominação aqui no planeta Terra. A Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe deste mundo. O diabo passou a dominar a humanidade. Então, nós que já somos crentes em Jesus Cristo, né, que fomos libertados desse poder das trevas, né, do mal, então nós vivemos aqui numa verdadeira luta, porque os poderes das trevas ainda imperam aqui e domina e manipula, dirige os pensamentos. Os homens, né, como nós vimos lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, esses homens, eles estão aonde? Aqui na terra. E eles procedem, conforme Paulo escreveu ali em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, eles vivem assim por quê? Porque eles estão com uma mente cativa a Satanás. Por isso que os homens procedem da forma como Paulo ali escreveu. Então, o verdadeiro crente, o povo de Deus, eles vivem uma guerra, uma batalha contra essas forças do mal. Então, aqui nos versos 6, no capítulo 6, 10 a 12 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que esse inimigo que opera aqui no mundo, ele é poderoso, ele tem poder, ó. Ele tem poder, claro que ele não é igual a Deus, mas ele tem muita força. Quanto ao mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós vamos vencer esse poder do mal que está operando no mundo? A gente só pode vencer ele sobre o poder de Deus. Porque são poderes tão grandes que, se não for através do poder de Deus, não tem como a gente vencer essa luta, essa batalha que é travada aqui no planeta Terra. A outra coisa que aqui diz que esse demônio, esse poder que age aqui no planeta Terra, na mente das pessoas, ele é maligno. Maligno é o quê? É algo que é mal. Só que maligno, ele é diferente de um ser mal. Claro que o mal é maligno, só que aqui, maligno, ele toma uma dimensão maior. Por que maligno toma uma dimensão maior? Por exemplo, todos nós fazemos coisas ruins. Todos nós fazemos. Por causa que nós somos pecadores, a nossa mente não está plena ainda com a mente de Cristo. Então, de vez em quando, a gente pensando coisa que não deve. Todos nós. Mas nós não somos malignos. Porque nós não somos Satanás. Por que Satanás é maligno? Porque ele essencialmente, ele é mau. A essência de Satanás é mau. Satanás, ele não tem nenhum vestígio de alguma coisa boa. Ele é plenamente deturpado, plenamente caído. Por isso que ele é maligno. Ele só pensa o mal. A gente não pensa de vez em quando em fazer alguma coisa certa, fazer justiça, tomar decisão reta. De vez em quando a gente não fala assim, não, eu vou fazer assim porque fazendo assado está errado, eu vou fazer certo. A gente não tem essa capacidade. Só que Satanás não é assim. O pensamento de Satanás é sempre para o mal, porque ele é maligno. A essência dele é do mal. Então, por isso, amados irmãos,
como ele é um ser maligno, a gente só vence o Satanás através do próprio Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que em Cristo somos mais do que vencedores. Então a gente só pode vencer Satanás aqueles que estão com Cristo. Sem Cristo não há a mínima chance para ninguém vencer o diabo. Não tem a mínima possibilidade. Só vence Satanás aquelas pessoas que estão com Cristo. É o único ser que o diabo teme, é só Cristo. Só Cristo o diabo tem temor. Então, amados irmãos, esse ser que está operando aqui, como Paulo diz em Efésios 6, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, está falando desse ser maligno. Né? Ele não tem essência, não tem nada de bondade, ele é essencialmente ruim. Mas esse ser que nós lutamos contra ele nesse campo de batalha, amados, ele é também astuto. Ele é astuto. E por isso que, para vencermos Satanás, a gente precisa viver sempre na presença de Deus, na direção de Deus, na sabedoria do Espírito. Se a gente quiser vencer Satanás pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, nunca você vai vencer. Você só vai vencer Satanás se a sua mente estiver cativa com Cristo. Se a sua mente não estiver presa com Cristo, ligado a Cristo, não tem como você vencer Satanás, não. Ele é astuto. E por mais que nós, seres humanos, desenvolvemos por causa da queda, do pecado, uma certa astúcia, né? Porque o que é astuto? Na linguagem bem brasileira, astuto é uma pessoa malandro. Todo malandro é astuto. Pode ver que as pessoas que não são malandras, ele tem um aspecto de mais simplicidade, né? A pessoa que não é malandro, ele não tem assim muita maldade, né? A pessoa que não é malandro, ele é meio simples, né? Enquanto a pessoa que não é malandro, ele não está com a maldade, o malandro está ali, pensando o que ele vai fazer para te enrolar, para te ludibriar. É o malandro, astuto. E a Bíblia diz que Satanás, amados irmãos, ele é astuto. Então, quem ensinou a malandragem no mundo foi Satanás. E no mundo, a malandragem tem níveis, né, irmãos? Todo mundo tem uma astúciazinha, mas tem nível. Existe o astuto só para uma bobagemzinha aqui, mas existe o astuto para roubar milhões, para enrolar, ludibriar as pessoas com milhões, né, dar muito prejuízo. É o astuto, é o falsificador, é o mentiroso. Por isso que a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Mentir é o dom da astúcia. Todas as vezes que a gente vai mentir, a gente tem que planejar como é que vai mentir, né? A gente planeja para ver se a nossa mentira vai dar certo. A gente não mente de qualquer jeito. Toda mentira, ela é antes planejada. O que eu vou falar? O que eu vou fazer para passar isso aqui? Toda mentira, ela é planejada. Satanás, então, ele é o pai do planejamento mentiroso. Ele é doutor, ele é especialista, ele é astuto. Então, amados, como é que nós podemos vencer as malandragens de Satanás, as astúcias de Satanás? Só na direção do Espírito Santo. Porque Satanás ele já desenvolveu um índice, ele é tão grande de astúcia, que por mais esperto que a gente seja, ainda não é suficiente para vencê-lo.
Por isso, o apóstolo Paulo diz que os crentes devem andar em espírito. E só o Espírito Santo pode esclarecer a gente quando uma obra é do diabo ou não. E outra coisa, as obras de Satanás, elas não vêm com pinta de coisa feia, não. As obras de Satanás, ela vem com muita precisão, ela vem muito bem montada, ela é astúcia. As obras de Satanás, elas são bem feitas. Então, só o Espírito Santo, para nos fazer entender quando algo que está acontecendo é coisa do diabo. Só o Espírito Santo. Só os crentes cheios do Espírito Santo verdadeiramente vai ter uma precisão, uma compreensão dessa. E quantas vezes a gente vê crentes, né, às vezes ser até prejudicado, por quê? Porque não anda em espírito. Aí o diabo então, né, jogou uma coisa, ele aceitou e depois veio a tragédia, os prejuízos. Quantas vezes? Quantas vezes uma igreja, né, se prejudica grandemente porque a igreja não seguiu a orientação do Espírito, mas seguiu a orientação da carne. E nós que somos congregacionais, a igreja tem que ter uma atenção muito grande, porque a igreja é quem decide, né, as coisas na assembleia, na soberania da igreja. Então, porque a igreja decide, isso não quer dizer que ela tem autoridade para decidir as coisas do jeito que ela quer. Antes da igreja decidir qualquer coisa, ela precisa se colocar aos pés do Senhor e buscar do Senhor a instrução, a orientação. Ah, mas a igreja que decide, aí ela vai decidindo. Por isso que muitas igrejas se dão mal, porque ela desenvolve essa capacidade de decidir na assembleia. Então ela acha que por isso ela pode decidir do jeito lá que ela que manda mesmo e vai decidir. Ela faz isso, decide. Mas a igreja vai ter consequências graves, porque ela não buscou a orientação de Deus, a direção de Deus por aquela coisa que ela decidiu. E a gente vê por aí na história de muitas igrejas sofrendo por causa de decisões na direção do diabo. Ao invés de ser na direção do Espírito, na direção da carne, dos próprios homens, e atrás da decisão humana, o diabo por trás, porque o diabo é astuto. Muitas vezes a gente vê isso. Então, de onde vem o sofrimento, amados? O sofrimento vem dessas três coisas aqui. Porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Sofremos porque a humanidade vive em decadência, como a gente viu em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sofremos porque nós abrimos para que o diabo viesse manipular, dominar a humanidade. Nós demos essa abertura para o diabo. E é engraçado que Deus veio ao mundo. E o que foi que a gente fez novamente? O homem preferiu o diabo do que Jesus, né? Aí, ele continua o quê? Dando muito mais força para o diabo. Ainda hoje o homem, em vez de entregar a sua vida a Jesus, ele continua ainda o quê? Permitindo a operação do diabo. Por que os homens do planeta Terra não correm para Jesus? Ao invés de correr para Jesus, ele continua se subordinando às forças das trevas, né, da operação do mal na mente dos indivíduos. Então é isso, por isso que nós sofremos, por isso que a humanidade sofre. E muita gente pergunta, por que sofremos? É isso, porque o homem caiu, e porque ele caiu, ele abriu as portas para a operação do mal aqui no planeta. Mas graças a Deus, por causa de Cristo, que Cristo veio aqui no planeta exatamente para conquistar isso, né, que foi dominado por Satanás.
E nós damos graças a Deus, porque hoje nós já temos milhares e milhares de pessoas, no Brasil e no mundo, que já não estão mais cativos por Satanás, que foram transportados do império das trevas, quer dizer, manipulados, dirigidos por Satanás, e que agora vivem no império de Cristo, Jesus. Graças a Deus que nós já temos milhares de pessoas. Se não fosse isso, o mundo estaria muito pior. Se não fosse isso, o mundo estaria muito pior. Graças a Deus, porque que no Brasil, milhares e milhares de pessoas perdidas, hoje estão do lado de Cristo. Já imaginou? Se todos os perdidos ainda estivessem perdidos até hoje, a gente não tinha nem como mais viver aqui no Brasil. Nem como viver no Brasil a gente não teria mais condição. Em nenhum lugar do mundo. Mas graças a Deus, porque Jesus veio, e Ele veio para tirar o homem do poder dessas trevas, que causa tantas tribulações, tantos conflitos, tanto sofrimento. E o sofrimento ainda vai longe, porque o projeto de Deus ainda se estende até o dia final, quando toda a humanidade reconhecer então, como nós pregamos aqui na igreja domingo, a glória de Deus aqui no planeta Terra, como Isaías diz, toda a terra está cheia da sua glória, mas o homem não tem capacidade de perceber a glória de Deus, de perceber a sua presença. Só os crentes cheios do Espírito Santo podem perceber a glória de Deus, tanto na sua própria vida, como aqui na vida do povo, da família de Deus. Então, amados, é por isso que o mundo sofre, mas aguardamos a redenção de todas as coisas, como Paulo escreve aos Romanos, dizendo que a natureza geme aguardando redenção. Aguardamos, e com fé, com segurança, o dia quando todas as coisas passarão. E eu gosto muito daquela fala de Jesus Cristo, ali no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, quando ele diz: e então Ele, Cristo, enxugará todas as nossas lágrimas. Ali é uma fala simbólica, Não é que nós vamos chegar lá no céu chorando por causa do nosso sofrimento, não. Ali é simbólico. Ali está dizendo, e quando Ele enxugar nossas lágrimas, significa que todas essas coisas passaram. Quando nós estivermos lá, não vai ter mais motivação nenhuma para o sofrimento. Não vai ter nenhuma motivação mais para as tristezas que nos causa o choro. Então, por isso que o Apocalipse diz, então Ele enxugará todas as nossas lágrimas, porque as coisas velhas passaram, as coisas das contradições da vida humana passaram, e agora, então, nós vamos desfrutar apenas a alegria, não haverá mais a presença da tristeza ali naquele lugar. Então, amados irmãos, concluindo o nosso estudo de hoje, nós queremos fazer um convite para você, para os irmãos, que encare os conflitos como alguém que deposita sua esperança em Cristo. Encare os conflitos como alguém que encara, que deposita sua esperança em Cristo Jesus. Porque é nele, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Paulo escreveu que nele, em Cristo, somos mais do que vencedores, em Romanos 8, 37. Então é preciso que você encare os conflitos, encare mesmo de frente, depositando sempre sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. E lembrando desse texto de Paulo, os Romanos 8, 37, que nem Cristo que nós somos mais do que vencedores. Então, eu e você sofremos, e no mundo não tem como a gente não ter sofrimento, porque nós estamos vivendo num mundo que foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado. E nós vivemos esta maldição aqui no mundo. E por isso a gente sofre. Mas vamos viver sempre na esperança que brevemente todas estas coisas
passarão, e assim viveremos para sempre com o Senhor. Amém, amados? Então, que Deus abençoe o estudo de hoje, e lembrando que no final de semana estaremos aqui novamente. Amanhã tem culto na Gabriela, às 19h30, né? E sexta-feira nós estaremos aqui com a nossa live de novo. E domingo, né? Nós temos aqui, voltamos à nossa atividade presencial aqui no horário da escola dominical. E 19 horas o nosso culto, né? Estará sendo transmitido no domingo. E na terça-feira estaremos com o pastor Neuci Valentim, né, sobre aquele tema, né, relevância do congregacionalismo brasileiro e seus desafios. Né, pastor Neuci Valentim, na terça-feira, às 19h30, e você se prepara, né? Nós estamos aí comemorando o aniversário da nossa denominação, e o pastor Neuci vai pensar, né, com todos nós, o povo congregacional, sobre os desafios, né, na igreja congregacional. E na quarta-feira, às 19 horas, né? Às 19 horas, pelo YouTube. A União vai estar então com a festa, né? 165 anos. Nós não teremos live nessa quarta-feira que vem, né? Que vamos estar acompanhando a atividade, né? E todo o Brasil acompanhando também. Não esqueça que é pelo YouTube, né? Está sendo divulgado aí. E assim, né, nós estaremos participando desse grande momento festivo aí da nossa denominação. Amém, amados? Muito obrigado pela presença, e no final de semana estaremos aqui de volta. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus, chamar aqui a Valdilene que está aqui, né? Olha aqui, ó. Olha ela aí, ó, tá vendo? Hoje nós estamos completando 31 anos de casados, né? Olha como é que ela tá bonita hoje aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Até se arrumou mais, tá vendo, irmãos? Ó? Então nós vamos orar, agradecer a Deus então, né, por este momento aqui, né? É um prazer a gente dividir esse momento de alegria com os irmãos que estão aí nos acompanhando, né? É pouca gente hoje, mas o importante é a gente estar sempre dividindo, né, com os amados que nos amam, né, os momentos das nossas alegrias. Vamos orar ao nosso. Vou pedir a Valdilene, né, para orar então, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor das trevas, e nós aprendemos hoje isso, Pai, o plano teu para a vida do homem. Nós queremos te agradecer porque esse plano também se efetuou na vida do teu servo, o pastor Carlos, e Senhor, tu fizeste os nossos caminhos se encontrarem, e hoje nós podemos estar aqui, Senhor, depois de 31 anos, olhando para trás e percebendo o seu cuidado, a sua graça, o seu amor, o seu favor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós chegamos até aqui e nós reconhecemos, foi por tua causa, Pai, foi por causa do teu grande amor sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos, Senhor, e que o Senhor nos conceda ainda muitos anos, Senhor, na tua presença, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Né? Depois a festa continua. Né? Amém. Muito obrigado. Tchau.